O nosso assunto agora é mediação e arbitragem. Você sabe o que é isso? Eu acho que sim, porque a mídia tem falado tanto e muitas vezes está precisando e não sabe como utilizar. E o Paulo do Vale vai explicar tudo pra gente, porque neste assunto ele é expert. Bom dia, Paulo. Bom dia. Paulo, fala para mim o que é mediação e arbitragem. Existe o que nós temos vendo muito, e a Confederação Nacional da Justiça tem sugerido aos tribunais que se aplique a conciliação, mediação e arbitragem já é uma sentença de uma terceira parte. Na justiça ao juiz, e na justiça pública e na justiça privada, o nome desse juiz é árbitro. Então chama-se arbitragem. Esse é um conceito de fazer com que as partes conversem a respeito do assunto. Então sai de uma realidade de não se ver, não se perceber quem é o outro lado que está no conflito, e efetivamente faz com que essas partes comecem a conversar a respeito do conflito. É dispensável o advogado? Não. O advogado ele entra como assessor dessa parte que vai lá disputar o conflito, porque muda-se o modelo. Então a pessoa tem que ir até o local. A justiça tem feito isso tanto no juizado especial como no próprio judiciário, antes de continuar com o procedimento jurídico, para que o juiz dê a sentença. É feita uma reunião de conciliação, que é uma tentativa de fazer com que as partes conversem a respeito do conflito e que a partir dali saia um acordo. E aí, dependendo do caso, dependendo da instância, o juiz pode até sentenciar esse acordo. Eu digo isso porque não são todos os conflitos que você pode submeter à mediação e arbitragem. Então, quais são os conflitos? Quando o conflito for bens indisponíveis, ou seja, um inventário que já existe, alguém que faleceu, então existe lei própria, não pode ir para mediação. Pode ir para mediação quando as partes estiverem na reunião de mediação. Porque é a parte que vai fazer a escolha de continuar com o conflito no judiciário, ou ele vai fazer um acordo entendendo que aquele acordo é satisfatório para terminar o conflito. Eu acho que a grande descoberta disso, que isso não é novo, isso na psicologia chama consultoria da terceira parte, é fazer com que as pessoas ali de frente a frente possam falar da dor do sentimento. Isso é legal. O divórcio pode? Pode. O divórcio já tem uma outra legislação que o próprio cartório que fez o casamento, ele pode fazer o divórcio. Só não pode quando existir filhos. Quando já existiu o bem não disponível. Porque daí tem que passar por um juiz para ele decidir qual é o valor da pensão. Vai existir ainda uma tentativa desse casamento não se desfazer. Porque quem perde na dissolução de um casamento é os filhos, quando existem filhos, Quando não existe, eles querem separar, vão lá, o próprio cartório já separa e já sai ali, arbitrado a decisão. Dívidas com vizinho, dívida com banco. Desde que as partes queiram sair do problema. Sabe? Então, se as partes querem, porque não adianta uma parte não querer, uma parte não comparecer. Só que ninguém quer levar problema para casa. Sabe? Eu entendo assim, se eu puder ir para uma reunião e dessa reunião eu sair com uma solução muito satisfatória, a conciliação, a interferência da terceira parte, que é o conciliador. A mediação, não há essa interferência. O mediador utiliza a técnica de fazer com que as partes cheguem a um acordo sem a interferência dele. É muito difícil para o mediador. Por quê? Porque você tem que ter toda uma técnica de fazer com que as partes não se agridam, que eles consigam conversar, consigam observar qual é o real conflito, porque muitas vezes o conflito está escondido por mágoas, por decepções, sabe? Então, quando o mediador consegue chegar a essa técnica, as partes encontram um caminho da solução. Normalmente, em 2 sessões de mediação, você pega um conflito, desde que as partes queiram. Para finalizar, Paulo, como que as pessoas que estão nos assistindo estão lá com um problema, um conflito, como que elas devem agir? Bom, os escritórios jurídicos, todo mundo tem o seu advogado, como tem seu médico,
peça ao seu advogado para ir buscar uma alternativa de resolução de conflito, que a mediação é uma alternativa, a arbitragem também. Agora, ela é mais barata, ela é mais rápida e qualquer cidadão, vamos supor, você tem um conflito na área de informática, quem seria uma pessoa que melhor pudesse conhecer da realidade do conflito? Talvez um especialista em informática. E vocês podem, as partes podem eleger essa pessoa para decidir o conflito. E quem não tem advogado, busca algum órgão? Aí você tem que ir para o judicial, né, que é o ajuizado de pequenas causas, porque em Campo Grande nós temos na associação comercial uma câmara de mediação e arbitragem em funcionamento. A Associação Comercial de Campo Grande, ali na 15 de novembro, essa já está em operação. E tem outras se instalando, mas funcionando hoje tem a Associação Comercial. Bom, então é só buscar, né? Só procurar e resolver. É só tirar esse desconforto interno. Porque viver em conflito ninguém quer, é muito ruim, você não dorme, enche o saco. Então, busque solucionar para a sua vida correr para frente. Sim. Quem anda para trás é o caranguejo. Não tem tamanho de conflito. Não tem. Qualquer tamanho pode ser submetido à mediação e arbitragem. E é rápido. Desde que as partes queiram e estejam presentes. E é rápido. Paulo, obrigado mais uma vez. E agora nós vamos para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer ver outras? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net.